Olá, hoje eu trago uma palavra para o seu coração, intitulada Cristo não caiu de paraquedas neste mundo. Previsões proféticas anunciaram a sua vinda. Algumas pessoas questionam a primeira vinda de Cristo, seu nascimento virginal de Maria, seu ministério e os escritos do Evangelho. Os judeus, que deveriam ter orgulho de ser o seu povo, são os primeiros a rejeitarem a divindade de Cristo. Ao contrário, eles o chamam de herege e o ofendem porque não acreditam que o Messias pudesse ser um ser humano. E dizem que seria impossível Deus morrer na cruz, porque homem algum teria esse poder contra o Deus eterno. No entanto, é assombroso o número de profecias no Antigo Testamento e a previsão exata da sua vinda. Nas Escrituras eu tenho catalogadas 312 profecias a respeito da vida, morte e ressurreição e ascensão de Cristo, que haveria de vir. Segundo o matemático norte-americano Peter Stoner, a possibilidade de apenas 8 das profecias messiânicas se cumprirem na vida de alguém, de um único homem, é de 1 elevado à 10ª e à 17ª potência. Isto é, uma possibilidade entre 100 quatrilhões. 100 quatrilhões. Isso significa 15 zeros em grupo de 3 após o número 100. E eu lembro que essas contas se referem a apenas 8 profecias, não a 312. Esse cumprimento foi mencionado por Cristo a 2 de seus discípulos enquanto estavam caminhando na estrada para a cidade de Emaús, decepcionados com a morte de Jesus. Então, em Lucas 24, 44, diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Realmente, vejamos algumas das previsões proféticas de Cristo. Vou dar só algumas, tá? Primeiro, na lei de Moisés. Na lei de Moisés está escrito que Cristo nasceria de uma mulher. Gênesis 3, capítulo 3, verso 15: farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus disse à serpente do Éden que Cristo nasceria então do descendente de uma mulher. Em Gálatas 4:4, Paulo descreve o cumprimento dessa profecia. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Dessa forma, os judeus se esquecem dessa profecia para negar que o Messias, como homem, fora prometido, né? Que nasceria de uma mulher. Então, os judeus negam que o Messias fosse um homem de carne e osso. Segundo a profecia que está na lei de Moisés, nenhum dos ossos de Cristo seria quebrado. Êxodo 12:46. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa, nenhum pedaço de carne será levado para fora, e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Essa palavra o Senhor diz ao povo que estava prestes a ser libertado no Egito, quando ele instituiu a primeira Páscoa.
ao instituir essa Páscoa, Deus orientou o povo de que nenhum osso do cordeiro da Páscoa será quebrado. E como nós sabemos, o cordeiro simboliza o Cordeiro de Deus, que é Cristo. O evangelista João, no capítulo 19, menciona o cumprimento dessa palavra, em João 19, 32 e 33. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram as suas pernas. O ato de quebrar a perna de um crucificado era uma forma dele morrer mais rápido, quando ele já estava sofrendo na cruz. Observem que os 2 ladrões na cruz tiveram suas pernas quebradas pelos soldados romanos, para se certificarem de que eles acabariam de agonizar na cruz. Mas como Jesus morreu mais rápido que os 2 ladrões, ele foi poupado desse ato aterrorizante, conforme as profecias previam. A terceira profecia da lei de Moisés é que Cristo seria cultuado por anjos no seu nascimento. Essa profecia se encontra em Deuteronômio 32, 43. Alegre-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegre-se com seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele. O cumprimento dessa palavra está em Lucas 2, versos 13 e 14. De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, àqueles que de Deus se agrada. Essa profecia foi dada na gruta de Belém da Judéia, quando Jesus acabara de nascer. Esse ato por si só, dos anjos aparecerem para adorarem a Cristo, ao pequeno Jesus, também chamado de teofania, é um verdadeiro milagre de Deus se comunicar com os homens quando Cristo nasceu naquela manjedoura, naquele curral de animais. O próprio Deus iria falar mais 2 vezes aos amigos e discípulos de Cristo no seu batismo e no monte da transfiguração, dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. O próprio Deus falou com os homens em testemunho de seu filho amado Jesus. Então, essas são algumas das profecias contidas na lei mosaica. Agora eu vou dar algumas previsões de Cristo nos profetas. O profeta Samuel diz que Cristo seria descendente de Davi. 2 Samuel 7,12. Pois quando você morrer, Deus está falando para Davi, através do profeta Samuel. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei o seu reino. Veja que Deus não está falando aqui de Salomão, porque Salomão reinou e morreu, né? E porque Deus disse para Davi que o reino dele seria para sempre, e o seu reino, o reino do filho de Davi, reinaria para sempre. O cumprimento dessa profecia, um dos cumprimentos, um dos textos que cumprem essa palavra, e tem vários outros textos no Novo Testamento, podemos usar o de Mateus 1, versículo 1, quando Mateus descreve a genealogia de Jesus. Ele diz: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Cumprimento do nascimento de Cristo, descendente de Davi. Outro
dos cumprimentos proféticos contidos nos profetas é de que muitas crianças morreriam durante uma tentativa de matarem a Cristo. Essa profecia se encontra em Jeremias 31:15. Assim diz o Senhor: ouve-se um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Como sabemos, Raquel é a esposa de Jacó, que foi o pai da nação de Israel, né? Cujos 12 filhos são os príncipes das 12 províncias da nação de Israel. E Raquel, aqui é uma linguagem profética se referindo a Israel. Israel, ou Raquel, chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. O cumprimento dessa profecia está em Mateus capítulo 2, versos 16 e 17. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Então ele mandou matar esses meninos, essas crianças em Belém. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias, diz o escritor neotestamentário Mateus, discípulo de Jesus. A terceira profecia que eu trago como vinda dos profetas é de que Cristo nasceria de uma virgem e seria chamado de Emanuel. E quem profetiza isso é Isaías, capítulo 7, verso 14, dizendo: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. E em Mateus 1, 21 e 23, ele complementa essa visão falando a José, marido de Maria, né? Ela terá um filho e você, José, né, lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. José achara que tinha sido traído por Maria ao vê-la grávida, mas Deus veio em socorro de Maria e o anjo revelou a José a origem daquela gravidez, né? E ainda deu o nome, o significado do nome do filho de Maria, Emanuel. O próprio anjo dá a José, marido de Maria, o significado de Emanuel, que é Deus conosco, Deus habitando entre os homens, como João disse no seu evangelho: e coabitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Salmo 89 tem várias profecias a respeito de Cristo, o filho de Davi, entre elas a do verso 24, de que o nome de Jesus carregaria o nome de Deus. Salmo 89, 24: a minha fidelidade e a minha benignidade, diz o Senhor, estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Então diz que Cristo carregava o nome e falava em nome de Deus. Nessa semana eu coloquei um post no Facebook, onde coloquei o significado do nome de Jesus. Aí você pode projetar, por favor, essa frase aí. O prefixo JE no português vem de IA. Y para nós é o J, tá? Aí no caso de Iavé ou Iaua, que é Deus no hebraico, né? A palavra, o prefixo G de Jesus. E o SUS, aí não é o nosso sistema médico, não, né?
vem do grego, vem de Yoshua, do hebraico, que significa salvação. Então o nome Jesus é Deus é salvação, né? Cumprindo o propósito de Deus de que o seu filho, o Salvador, carregaria o seu nome. Yeshua ou Yehoshua, que é o nome hebraico de Jesus, significa Deus é salvação, ou Emanuel, Deus conosco. Então a ênfase que nós devemos dar não é propriamente na grafologia do nome de Cristo, mas no seu ministério, no resultado da sua missão, que é salvar a todos, né? E uma quarta profecia contida nos profetas é de que o Messias iria morrer e ressuscitar. E quem fez essa profecia foi Daniel. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. E ele disse que tinha uma visão, e ele continua dizendo assim: depois em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim, seu reino jamais será destruído. Profecia de Daniel, aleluia, glória a Deus. O cumprimento dessa profecia está em Atos capítulo 1, versos de 9 a 11. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vós ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Aleluia, glória. Volta aqui, o anjo profetiza que Jesus vai voltar um dia para buscar os seus. E em terceiro lugar, vejamos algumas previsões de Cristo contidas nos Salmos. Tem muitas profecias, mas eu vou citar só 3. A primeira é de que Cristo seria rejeitado e zombado, o Messias esperado pelos judeus, que eles rejeitam que o Messias pudesse sofrer algum dano. A palavra profética dos Salmos diz que ele seria rejeitado e zombado. Salmos 22, 7 e 8. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça, dizendo: esse é o que confia no Senhor? Esse é o que confia em Yahvé, em Adonai? Que ele o livre, que o liberte se dele se agrada. Era o que os judeus e romanos falaram para ele quando estava na cruz, né? Em Mateus 27, 39 e 40 temos o cumprimento dessa profecia dos Salmos. O povo que passava por ali no Gólgota gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram literalmente na pessoa de Jesus, e essa também. A segunda profecia dos Salmos é de que as vestes de Jesus seriam repartidas. Salmos 22, 18. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes sobre as minhas vestes. Isso está escrito em Salmos 22, 18. João, o evangelista, descreve o cumprimento dessa profecia no seu evangelho, capítulo 19, 23. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura,
tecida numa única peça de alto a baixo, ou seja, essa era a mais cara das peças de Jesus, por isso que descreve essa peça como um tecido único. Então, todas essas profecias estão se cumprindo na vida de Cristo. Em terceiro lugar, os Salmos prevêem que o traidor de Cristo seria seu amigo com quem ele repartira o pão. Salmos 41, 9. Até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem repartia meu pão, voltou-se contra mim. O cumprimento está em Marcos 14, 18. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse a Judas Iscariotes: eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Jesus disse isso aos seus discípulos, olhando para Judas. Eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comigo comendo vai ser o meu traidor. E em quarto lugar, os Salmos afirmam que Cristo seria chamado de Deus. Salmos 45, 6 e 7. Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer um outro. Então aqui, os Salmos diz que Jesus foi ungido por Deus, e chama Jesus de Deus. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Em Hebreus 1, 8 e 9 temos o cumprimento dessa profecia. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Quando você ouvir algum religioso, dizendo que Cristo não é Deus, apresente esse texto para eles, né? Deus chamando a Cristo de Deus. Queridos, então, tem tantos versículos, né, tantos textos na Antiga Aliança que prevêem a morte de Cristo, o seu ministério, a sua vida, a sua divindade. Então nós temos profecias de que dizem né, que Jesus nasceria em Belém, seria criado em Nazaré e exercia o seu ministério na Galileia. Temos profecias que dizem que o seu traidor morreria ainda jovem e o teria vendido por 30 moedas de prata. Todas as profecias que se cumpriram virtualmente, exatamente na pessoa de Cristo. As promessas são como sombras, diz a palavra de Deus, sombras que se cumprem na nova aliança. E todas essas profecias se cumpriram na pessoa de Jesus. E como vocês viram, né? Somente 8 das profecias, teriam um índice de 100 quatrilhões de possibilidades de terem se cumprido na pessoa de Jesus. Então nenhum outro homem, nem Buda, nem Moisés, nem aquele muçulmano Maomé, né? Nem Hare Krishna, nenhum deles cumprem essas profecias, nenhum deles se enquadram nessas profecias, dando-nos conta que Cristo é o Messias prometido da nação de Israel e o Salvador de todas as nações. E para concluir, diante desse quadro, aquele que nega Cristo como Messias e Salvador estará negando todas as profecias a respeito de Jesus, e das suas mãos será requerida prestação de contas das palavras de Cristo. Vejam em Deuteronômio 18, 19:
E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele, diz o Senhor, a respeito daqueles que negam a Cristo. Da mesma forma que Cristo leva o nome de Deus, o seu povo, os judeus, também levam o nome de Deus. Em Números 6:27, diz assim: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O nome judeu vem de Judá, o quarto filho de Jacó e de Leia. Os judeus são descendentes de Judá e levam o seu nome. Agora você pode projetar novamente aí, por favor, esse texto. No hebraico se escreve, dessa forma aí, que transliterado para Judá, que é o nome de Judá no hebraico, Yahuda ou Yahudá é o nome de Judá no hebraico transliterado, E se dividirmos o nome Yahudá em dois, o prefixo Iá é Deus. Iá significa Deus, e Judá significa exaltado ou glorificado. Ou seja, o nome judeu, que descende de Judá, significa a exaltação de Deus. Ou seja, a nação de Israel foi escolhida para glorificar a Deus entre os homens aqui na terra. Então, além de judeu carregar o nome de Deus, ainda lembra a sua glória. Portanto, o desejo de Deus era que os judeus o glorificassem como Senhor, em testemunho a todos os demais povos. Porém, os judeus prevaricaram na sua missão, principalmente quando rejeitaram o Messias enviado por Deus a eles. E foi por isso que Cristo disse que veio para os judeus, mas o seu povo rejeitou. Então ele transfere essa missão, que era originalmente destinada aos judeus, ele o transfere para a igreja, a sua igreja, a igreja que ele formaria. Mateus 15:24 diz: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E em João 1:11 o apóstolo diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Portanto, antes de Cristo subir aos céus, deixou uma última mensagem, também chamada de mandato cultural. Ele as deixou aos seus discípulos, e se encontra em Marcos 16:15, versos 15 e 16, no capítulo 16 de Marcos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Essa ordem é chamada de mandato cultural, porque é destinada aos seus discípulos para irem a todos os povos de todas as culturas, e não mais apenas aos judeus. A mensagem não era mais para os judeus, mas agora era para todas as nações. É por isso que Paulo afirma que Cristo derrubou a parede de separação que havia entre os dois povos, entre os judeus e os demais povos, fazendo deles a paz, porque derrubaram a parede de separação, a parede de inimizade que havia entre eles. Realmente os judeus não davam muita bola para os outros povos. Quando alguém que não era judeu se encostasse por um acaso num judeu, o judeu empurrava essa pessoa e já ia tomar banho, porque se considerava que fora tocado em alguém impuro.
Então Cristo derrubou essa parede de separação. Já não existe mais essa impureza nos gentios. Veja em Efésios 2, versos 14 e 15. Porque Ele é a nossa paz, é o nosso shalom, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz. Queridos, dessa forma Cristo derrubou o muro, a parede que separava, que foi erguida com a desobediência de Adão no jardim do Éden, desobediência que causou a separação de Deus, também chamada na Bíblia por inimizade contra Deus. Quando eu era jovem eu não entendia por que Cristo veio nos reconciliar com Deus, né? Porque eu nunca tinha brigado com Deus. Eu falava, mas por que fala dessa palavra de reparação ou de conciliação? Eu nunca briguei com Deus, eu sempre fui amigo de Deus. Mas agora eu entendo que essa briga tinha se dado no ringue do Éden, onde o homem se afastara de Deus. Por isso que Cristo, o último Adão, veio consertar as coisas. Assim como Adão era o homem desobediente, Cristo era o servo obediente. Assim como por Adão o homem perdeu a paz com Deus, Cristo restaurou essa paz shalom de volta. E assim como por meio de Adão entrou a morte no mundo, por meio de Cristo entrou a vida. Em Efésios 2, 16 e 18, Paulo escreveu: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Com a cruz, onde o corpo de Cristo pereceu, matou com ela as inimizades que havia entre o homem e Deus. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Nós, os que eram os goim é gentil para os judeus, ainda hoje eles chamam os que não são judeus de goim. Isto é, então, os judeus somos o povo que estava longe de Deus, enquanto os judeus eram aqueles escolhidos que estavam perto, povo que geraria o Messias. Eles estavam perto porque tinham sido os escolhidos originais. Assim como éramos a figueira brava, ou os espinheiros para Deus, mas por meio de Cristo, Ele nos transformou em frondosas murtas. A botânica diz que a figueira brava tem folhas grandes, de margens denteadas, flores tubulosas, brancas ou azuláceas, e frutos ovoides, espinhosos, que encerram alcaloides venenosos. Aqui nós temos nas nossas ruas um tipo de figueira brava, aquelas plantas, aquelas árvores frondosas que tem aquele fruto todo espinhoso. Eu acho que todos vocês conhecem, né? Aquela é um tipo de figueira brava, venenosa. É assim que é descrito os gentios: figueira brava, venenosa, que foi enxertada na figueira original. E esse enxerto está representado por meio da igreja. Isaías 55, 13, Deus diz: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da urtiga crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Ele está dizendo que os espinheiros e as urtigas são sinais
do pecado, sinais do homem sem Deus, e o cipreste e a murta, são sinais eternos que nunca se apagará de um homem transformado, um homem que nasceu de novo, por meio de Cristo. E Cristo nos prometeu em Apocalipse, que faria daqueles que forem perseverantes, faria deles coluna do templo de Deus, e que escreveria o nome de Deus e o nome da cidade santa, bem como seu novo nome sobre nós, os seus discípulos que perseverarem em obedecê-lo. Veja Apocalipse 3, versículo 12: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. É por isso que o livro de 1 Crônicas profetizou que o filho de Davi edificaria uma casa ao nome de Deus. Vejam que nessa promessa de Apocalipse, todos nós teremos o nome de Deus, e que nos será dado um novo nome quando estivermos no reino. E Apocalipse capítulo 2 diz que o nosso nome estará escrito numa pedra branca, como vencedores. A pedra branca era um prêmio que os romanos davam a todos aqueles que subissem a um pódio após vencerem uma Olimpíada ou um concurso de esportes. E Jesus usou a pedra branca como símbolo daqueles que estarão no reino, e o nome de cada um, o novo nome que será dado por Cristo, estará nessa pedrinha. Em 1 Crônicas 22, 10, diz que ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Lembra que nós já dissemos aqui que na antiga aliança não existia pai nem filho? Tanto é que Crônica diz que ele será, não era, mas será por filho. Então, filho e o pai, o Criador só se tornou pai, e a palavra viva se tornou filho na nova aliança. E essa casa prometida ao nome de Deus, né? Ele edificará uma casa ao meu nome, prometida lá em 1 Crônicas. Gente, isso há 3.500 anos atrás, mais ou menos. Essa casa que Cristo está edificando ainda hoje, não é o terceiro templo de Jerusalém, como os judeus esperam ou pensam. Eles pensam que o Messias ainda virá para construir o terceiro templo em Jerusalém, mas não é esse terceiro templo que Cristo está edificando. Esse templo que Cristo já está erguendo, não vai erguer, já está erguendo, é a sua igreja, os seus discípulos que nele creem. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,17, aquilo que ele ouviu do próprio Cristo. Paulo diz: Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Aleluia! Nós somos o templo de Deus, que Cristo está erguendo ao Senhor. E por isso Deus preparou o projeto eterno, um projeto eterno, que é chamado projeto eterno de Deus. Por meio de Cristo, Ele realiza esse projeto eterno, que foi elaborado lá na eternidade, antes que existisse o mundo se formasse. Cristo foi eleito na eternidade, Ele foi escolhido para trazer justiça aos gentios e reinar com os judeus. Cristo é o único homem que estava previsto na eternidade. Ele foi o único escolhido na eternidade. Nenhum de nós
nasceu na eternidade, nós fomos gerados por nossos pais, mas Cristo encarnou-se como homem, porém Ele já existia desde os tempos eternos. Isaías 42:1, Deus mostra essa escolha: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. O termo justiça de Deus é a salvação de Deus. Veja os Salmos 25:9. Guia os humildes na justiça e ensina-lhes o seu caminho. A justiça de Deus é a salvação que Ele dá. Por meio de Cristo, o amor e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Profecia que está no Salmo 85, versículo 10. O amor e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Por que o amor e a verdade se encontraram? Porque o amor de Deus consiste em preparar um mandamento que nos salve. O amor de Deus é Deus preparando um mandamento que salve o homem. Por isso que o amor e a verdade se encontraram. E a justiça e a paz se beijaram, porque a justiça é a salvação de Deus, e a salvação beija a paz, Shalom, porque só através da salvação nós temos verdadeira paz. Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas deixo-vos a minha paz, a paz que o mundo não pode dar. Essa paz eu deixo convosco, porque Cristo é o obediente. Deus o faz o mais elevado entre os reis da terra. Salmo 89, 27. Também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Então Cristo é o primeiro, Ele é chamado de primogênito, porque foi o primeiro a ser ressuscitado. E nós somos as primícias, né? Ele é o primogênito e nós as primícias, porque Ele leva cativo o cativeiro. Então nós que éramos cativos, hoje somos livres, estamos libertos do pecado, porque Ele carregou o nosso pecado na cruz. Então o plano de Deus é engrandecer a sua palavra, e Cristo como Logos, a palavra de Deus, será engrandecido por Deus, conforme está em 2 Timóteo 1,9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. Em Efésios 1,10, e o plano de Deus é este: no devido tempo Ele reunirá sob a autoridade de Cristo todas as criaturas que existem no céu e na terra. E Cristo tem essa autoridade, porque nele habita toda a plenitude de Deus, conforme Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Cristo foi profetizado, tanto na lei, né, na lei mosaica, quanto nos profetas e nos salmos, e todas as profecias acerca de Cristo, elas se cumpriram exatamente na sua pessoa, na sua vida. Por isso nós dissemos, né, que Cristo não caiu de paraquedas nesse mundo, mas a sua vinda foi prevista na antiga aliança, e por isso nós o adoramos, porque nós somos seus. Ele derrubou a parede que nos separava de Deus, e hoje nós somos o seu escolhido, e nós fazemos parte, e somos o seu templo, onde Deus habita. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.